Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Eu sou o pastor Montefusco. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, faça seu comentário e compartilhe com as pessoas em sua volta para que a gente possa crescer cada dia mais e mais nesse canal e pregando mais e mais a palavra de Deus para pessoas outras que precisam, carecem de ouvir essa palavra de edificação, essa palavra de evangelização. Ok, nós vamos estar abordando um tema que é muito oportuno para os dias de hoje. Os estudiosos de escatologia têm chegado à conclusão, pelos cumprimentos, os sinais proféticos dos últimos dias, que nós estamos vivendo exatamente no período das dores de parto. Logo, logo o Senhor, o juiz de toda a terra, virá para julgar a humanidade que está distanciada dele. Então esse é um período em que nós precisamos estar nos preparando para a vinda de Cristo. E não tem outra maneira mais eficaz de nos prepararmos do que pregarmos o Evangelho às pessoas de maneira tal que elas possam também crerem nesse Jesus Cristo e escaparem do grande juízo que está para acontecer sobre a face da terra. Agora, me responda essa pergunta. Se você tivesse apenas 5 anos de vida, o que você faria com esses 5 anos? Se eu tivesse apenas 5 anos de vida, eu não ia perder tempo com entretenimento, eu não ia perder tempo planejando uma grande viagem, eu não ia perder tempo construindo, comprando, vendendo, coisas desse tipo. Eu ia me concentrar em estar cada vez mais e mais próximo do Senhor e pregando o Evangelho, cumprindo o ID do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse que nós deveríamos pregar o Evangelho a todo mundo e então viria o fim. Uma pergunta realmente importante para nós: você já ganhou pessoalmente alguém para Jesus Cristo? Você e ela, você evangelizando, você trazendo a palavra de Deus diretamente àquela pessoa que ainda não conhece Cristo? E eu pergunto também, você gostaria de ainda este ano levar uma pessoa para Cristo? Se você tem esse desejo, então você chegou ao estudo certo. Vai facilitar muito a sua vida, vai te dar grandes dicas de como abordar pessoas que ainda não têm Cristo, para que você tenha essa máxima alegria de poder conduzir alguém aos pés do Senhor Jesus Cristo. Fica comigo e vamos estudar juntos esse tema tão importante. E você pode começar de uma maneira muito simples. Comece com esse pensamento aqui. Você conhece alguém que está sem paz, alguém que está aflito, alguém que está passando por um grande problema, uma grande decepção. E é exatamente essa pessoa que você deve se aproximar. Se aproximar para quê? Para levar uma palavra de paz, uma palavra de esperança, uma palavra de reconciliação entre essa pessoa e Deus. Nessa fragilidade, provavelmente as pessoas estejam mais quebrantadas e prontas para ouvirem uma mensagem que traz esperança para ela. Agora imagine comigo se ao final dessa abordagem que você está ali com a pessoa, ministrando aquela palavra, trazendo conforto para ela, essa pessoa manifestasse o desejo de entregar a vida a Cristo. Ali você e ela, olho no olho. E de repente você ter essa reação dela, que precisa, ela quer aceitar o Senhor Jesus Cristo. E você está ali justamente colocado por Deus para essa tarefa de fazer um discípulo do Senhor Jesus Cristo e que te acompanhará pelos portais da eternidade. Agora veja comigo Mateus capítulo 9, versículo 36. O Senhor Jesus Cristo diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Esse é o olhar que nós precisamos ter, olhar para as multidões que ainda não se encontraram com Cristo, como pessoas aflitas e desamparadas, e Jesus Cristo vai ampará-las. Em Filipenses 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha que precioso. A paz de Deus não é a paz que o mundo dá, a paz de Deus o dinheiro não pode comprar, a paz de Deus as redes sociais com seus muitos entretenimentos não podem trazer ao coração essa paz interior, os amigos tampouco, enfim, essa paz é a paz do alto, veja, que excede todo entendimento, não é a paz natural, não é a paz qualquer, não é a paz que o homem forjou, inventou ou criou do seu próprio intelecto, não, essa paz excede todo entendimento, porque é uma paz que vai trazer a tranquilidade no momento de extrema intranquilidade, de extrema aflição, de extremo desespero.
Então essa paz vai fazer essa mudança que ninguém vai conseguir explicar. E veja que diz, guarda os corações. Vai trazer paz a um coração que está em guerra, que está em transtorno. E guardará as mentes, ou seja, uma mente perturbada com certeza vai trazer consequências drásticas ao organismo, né? Uma mente sã, um corpo são, uma mente atormentada, um corpo também atormentado, um corpo que será também fragilizado. E olha que paz extraordinária é essa que nós podemos ministrar às pessoas, porque não é a nossa paz, não é a paz do mundo, não é a paz dos filósofos desta era, mas é a paz de Deus, capaz de transformar as maiores guerras internas. E vamos falar dessa nova estratégia de evangelismo, nova entre aspas aí, porque ela é antiga. No Novo Testamento a gente vai encontrar com muita frequência esse método sendo usado. Então não há nada de novo, apenas se resgatou esse método que estava engavetado e agora tem se aplicado de uma maneira muito abundante por várias igrejas em vários lugares e tem dado muito certo. Esse curso chamado Casa de Paz, ministrado em 5 semanas, pode ser, uns fazem 5 semanas, outros fazem 7 semanas, enfim, o importante é que você encontre alguém interessado em ouvir a palavra de Deus e você entra naquela casa para ministrar essa palavra poderosa que pode transformar vidas, corações. Vamos ler juntos esses versículos. Depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou 2 a 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Olha o que o Senhor Jesus Cristo repassou para os seus seguidores, a tarefa de levarem a palavra da restauração àquelas pessoas que estavam aflitas e desamparadas. Veja aí a estratégia do Senhor Jesus Cristo, enviar os seus discípulos de 2 em 2, eles iam de casa em casa e eles iam encontrar pessoas que estavam dispostas a ouvirem da sua palavra. E em Marcos capítulo 6, versículo 7 ao versículo 9, está escrito, chamou para si os 12, veja, anteriormente os 70, agora ele chama os 12 apóstolos e começou a enviá-los novamente 2 em 2, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada pegasse pelo caminho, senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. Ele está falando aí da urgência dessa obra. Não podemos perder tempo com qualquer outra coisa. Não era para levar bagagem, não era para estar se preparando longamente para uma viagem que seria uma viagem de extrema urgência. A gente não vai parar para organizar uma bagagem extrema, para levar conosco vários itens, para nos prepararmos para qualquer coisa desse tipo. Não, para nos prepararmos quando chegarmos ao nosso destino, estarmos bem confortados. O que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer é justamente o contrário disso. Ele está dizendo, essa obra é urgente, não perca tempo com qualquer coisa, não se preocupem com o que vão comer também, porque Deus vai sustentar vocês. Não é que vamos deixar de trabalhar, não é que vamos deixar de estudar, fazer nossas atividades e nos concentrarmos. Não, mas se nós estivermos no trabalho, estamos ali com o propósito de ganhar pessoas para Cristo. Se estamos na faculdade, se estamos na escola, se estamos em qualquer outro lugar, nós precisamos estar sempre com esse senso de urgência em pregar o evangelho às pessoas em nossa volta. É esse o conteúdo destes versículos. Então você vai continuar fazendo tudo que fazer, só que com uma nova mentalidade. A mentalidade de pregar o evangelho às pessoas que estão ao seu redor, ok? Em Marcos 16:15 está escrito, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E em Provérbios 11:30, diz, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se você quer ser uma pessoa sábia, muito abençoada por Deus, ganhe pessoas para Cristo. Leve a palavra da
restauração, da reconciliação, a palavra de esperança, a palavra do perdão, a palavra da salvação. É essa missão que nós recebemos. Nós não estamos aqui nesse mundo para construirmos, para termos sucesso financeiro, para termos muitos amigos, para termos uma rede social com muitos seguidores. Nós estamos aqui única e tão somente para fazermos a obra de Deus, pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos casar, ter filhos, trabalhar, construir, etc. Tal. Mas nossa missão não é essa. Se você fizer só isso que eu estou mencionando, ou tudo isso que eu estou dizendo, você errou de maneira muito feia, muito drástica. Por quê? Porque Deus não te colocou aqui para ter sucesso, para ser benquisto, aplaudido, ter uma multidão de seguidores. Deus não te colocou aqui para que você tenha muitos diplomas, casar e ter filhos somente. Não foi para isso. Nós estamos aqui primordialmente para sermos representantes do reino, pregarmos o Evangelho a toda criatura. Em Daniel 12, versículo 3 está escrito: os sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Então, casa de paz é esse método que nós vimos usado lá no Novo Testamento, no início da igreja, onde a igreja cresce quando os irmãos saem de dois em dois, de casa em casa, considerando a urgência desse trabalho, sem perder tempo com qualquer outra coisa, para alcançar o maior número de pessoas possível. Agora, por que casas de paz? Vamos entender. Em Lucas 10, versículo 5, 6, está escrito o seguinte: quando entrarem em uma casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vocês. Veja, nós estamos à procura de pessoas que estão dispostas a ouvirem a palavra. Nós vamos encontrar pessoas que vão dizer assim: não quero saber disso, não quero saber esse negócio de crente, não quero saber de igreja, não quero saber de doutrina, e vai ter gente rejeitando. Mas outras dirão para a gente: não, entrem, sente, eu quero realmente ouvir a palavra de Deus. Este é o homem de paz que você vai ministrar a paz. Então nós podemos dizer que a tarefa dos 70 era encontrar os filhos da paz e estabelecer a casa deles como casa de paz. É basicamente isso que nós queremos fazer, encontrar pessoas que estejam dispostas a receber um estudo da palavra de Deus. Agora veja comigo Atos capítulo 5, versículo 42, o que está escrito acerca dos irmãos lá na igreja primitiva. Eles estavam se convertendo, estavam bem empolgados em pregar o evangelho a todas as pessoas em sua volta, e eles estavam reunidos o que? Todos os dias no templo e de casa em casa. Não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Cristo, o Messias, o Salvador. Então veja que eles estavam todos os dias ensinando a palavra, aqueles que haviam se convertido, ou seja, o discipulado era feito, mas também estavam alcançando novas casas, ou seja, de anunciar que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador. Então eles cumpriram a missão que eles receberam e eles estavam bem animados naquela época, porque eles criam que Jesus Cristo ainda voltaria, ainda na sua geração. E quanto mais animados precisamos estar eu e você, porque agora nós estamos vivendo os sinais dos últimos dias como nunca antes. Ou todos os tempos, nós vamos dizer assim, o cumprimento das profecias da volta de Cristo estavam se cumprindo, mas agora está muito acelerado o processo. Agora, todos os dias nós estamos encontrando uma notícia atrás de outra referente a essas profecias. Nós não damos conta mais de catalogar tantas profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Ou seja, já estamos realmente no tempo do fim e precisamos correr em direção às pessoas que ainda não têm Cristo, para que possamos alcançar e levar o maior número possível de pessoas. Veja comigo passo a passo então de como é estabelecida essa casa de paz. A primeira coisa que você deve fazer é encontrar uma casa de paz, como já falamos. Deve procurar quem? Procure casas de não crentes. Então o ideal é que você procure uma pessoa que ainda não conheça Cristo, ou que esteja afastado ou afastada de uma igreja. A tarefa que o Senhor Jesus Cristo nos deu é de pregarmos o evangelho aos não convertidos ainda. Mas se uma pessoa está afastada, repito,
você pode sim ministrar essa palavra e fazer com que ela se reconcilie com Deus. Então procure casas de pessoas não crentes ou de pessoas que estão afastadas, que sejam pessoas em sofrimento ou são receptivas ao Evangelho. Talvez uma pessoa que esteja passando por algum tipo de sofrimento, talvez um abandono familiar, talvez uma separação, talvez desempregado, talvez enferma, talvez com uma depressão, ansiedade, seja qual for o problema, ela esteja mais sensível a ouvir a voz de Deus, ela quer ouvir uma palavra que traz esperança para ela. E nós temos a palavra de esperança que vai trazer uma paz que excede todo entendimento, como nós vimos lá atrás. Então, outras pessoas poderão não ser essas pessoas nesse quadro grave da situação emocional, econômica ou espiritual, mas ela pode estar aberta para o Evangelho. É uma pessoa que quer estudar a palavra de Deus. Então você vai lá e com certeza vai ministrar, dirigido pelo Espírito Santo, para ganhar aquela pessoa para Cristo. Bom, falamos de pessoas não convertidas, claro, mas acrescentamos aqui o detalhe que essas pessoas não convertidas que já frequentaram o pequeno grupo ou a sua igreja, um amigo seu que você convidou foi à igreja, se ele foi à igreja, já está demonstrando que está ali aberto para o Evangelho, e você deve ir a esse lar para conquistar essas pessoas para Cristo. Então, durante algumas semanas, ore pelas famílias que você identificar como alvos para ser uma casa de paz, ou ore pelo seu colega de trabalho, ore pelo seu colega de escola, de faculdade, pelo um vizinho, um conhecido teu, um parente teu, que ainda não encontrou o Senhor Jesus Cristo. Faz uma lista desses nomes e começa a orar. Veja, eu diria até que esse passo deve ser o primeiro de todos. Colocaria alguns nomes, começaria a orar, pedir a Deus por aquelas pessoas, que aquelas pessoas fossem tocadas, que aquelas pessoas fossem alcançadas pelo Espírito Santo, sensibilizadas pelo poder do alto, para que estejam prontas para ouvir o Evangelho e estarem dispostas a entregarem suas vidas a Cristo. Começa com o poder de Deus. Não é a nossa estratégia, não é simplesmente a nossa decisão de ir. Não, tudo vai nessa ideia de que você vai depender de Deus em todos os momentos. Você não vai confiar na sua capacidade, na sua eloquência, de falar bonito, de conhecer as Escrituras, citar alguns versículos bíblicos, de ter um estudo prontinho para levar. Ore por essas pessoas. Ora constantemente, e aí Deus vai com certeza te usar de maneira muito profunda e poderosa. Então você orou, você encontrou essas pessoas de paz, você já percebeu que essas pessoas estão dispostas a ouvir o Evangelho, então você dá o terceiro passo, que é convidar essas pessoas. Apresente o projeto Casa de Paz para as famílias pelas quais você orou. Tá? Então você orou, famílias, amigos, amigas e tal, e colegas, você orou por essas pessoas, você entrou em contato, percebeu que ela está disposta a ouvir a palavra, então apresenta esse projeto Casa de Paz, 5 estudos, uma vez por semana, na casa, de maneira rápida, 30 minutinhos ali, não mais do que isso. Então dá para você deixar um recado muito objetivo, muito preciso sobre a salvação em Cristo, e isso vai fazer total diferença na vida dela, aqui e na eternidade, claro. Então, se essas pessoas abordadas se interessarem em iniciar o projeto, preencha o formulário de inscrição com o seu líder do pequeno grupo. Se há um pequeno grupo, se não existe esse pequeno grupo, mas você fez essa dupla ou o trio, né, de acordo com ali a necessidade, aí você vai e tem um formulário, vai estar tudo na descrição desse vídeo. Eu vou colocar inclusive os estudos bíblicos que você deve ministrar, tudo muito bem dirigido, mastigadinho, tudo muito bem organizado. Você faz o download e aí usa quanto você quiser para levar uma multidão para Cristo. Esse é o desejo que nós temos. E aí você deve escolher o dia e o horário em que serão ministradas essas lições. Os encontros da Casa de Paz devem ser feitos em dias diferentes do pequeno grupo,
também das reuniões da igreja, para não atrapalhar, você não ficar ausente. A ideia não é você se ausentar porque você está sendo um desbravador, um pregador, você vai levar pessoas para Cristo, isso é mais importante do que as outras reuniões. Não, tudo é importante. Você deve estar congregando na sua igreja, se tiver pequenos grupos, deve estar no pequeno grupo e ter um dia estratégico que não esteja chocando com esses encontros que você já tem na sua igreja, para estar ministrando a palavra de Deus àquelas pessoas. Bem, como eu disse, a visita deve ser breve, no máximo 30 minutos, com o dia e horário pré-agendados com o anfitrião. O anfitrião é aquela pessoa que você encontrou disposta a abrir a sua casa para receber um estudo bíblico. E quinto, e tão importante quanto os outros passos, é prepare-se para os encontros. Você receberá um manual, está aqui na descrição, você pode baixar à vontade, com 5 lições que serão ministradas. Leia o material sempre e ore pelo encontro. Então, você tem esse material, leia diversas vezes, se torne familiarizado com tudo que está ali, para não chegar na casa e simplesmente abrir o seu caderninho e começar fazendo leituras que você nem sabe onde é que vai chegar. Se você já tem essa convivência da leitura todos os dias por esse material, você já sabe o começo, meio e fim. Você já sabe como conduzir a pessoa ao entendimento daquela lição sobre Jesus Cristo. Então a ideia é essa, se prepare, não seja negligente. Tudo quanto tiver à mão, façam com todo o seu coração, com toda a dedicação. E o que não pode faltar de jeito nenhum, ore pelo encontro, ore pelas pessoas, constantemente pedindo a misericórdia de Deus para que essas pessoas se arrependam pelo poder do Espírito Santo e façam uma decisão consciente de que Cristo Jesus é para elas o tesouro supremo da vida delas. Olha, o passo a passo que deve ocorrer em cada reunião está no manual. Caso vocês queiram que eu dê uma ideia para vocês mais detalhada de como seguir as instruções do manual, coloca aqui nos comentários e eu vou gravar um vídeo exclusivamente falando sobre como usar esse material. E finalmente inicio os encontros, né? Seja pontual. Olha, isso daí conta muito. Se você marca um estudo e fica dando desculpas para não ir, ou qualquer impedimentozinho você adiar, não, um caso mais grave, doença, viagem, algum impedimento que realmente justifique você não ir, fale com antecedência para a pessoa. E outra coisa, é muito ruim quando você marca um encontro, por exemplo, às 3 horas da tarde, vai chegar às 3h30, a pessoa se preparou antes, a pessoa estava lá na ansiedade, você vai chegar, não vai. Então marcou de 3, chegou 3h30, chega um pouquinho antes, aguarde ali um momento que deu às 3 horas, seja pontual. Quando você é pontual, as pessoas vão dar mais crédito, elas vão ficar mais contentes porque você está honrando elas, você está valorizando a elas e elas vão ficar realmente impactadas. E já é um bom testemunho isso, né? Chegar sempre no horário. Os participantes do estudo devem ser estimulados a chamar os parentes, vizinhos e amigos para os próximos encontros. Isso é fundamental. Se você tiver animando as pessoas para convidarem mais pessoas, de repente ali você começa com uma pessoa da paz e vai terminar com 3, 4 outras interessadas também em aprender da palavra de Deus. E uma colheita maior com certeza virá. E concluindo, consolide, né? Mande mensagens bíblicas para as pessoas da sua casa de paz. Ou seja, durante a semana você está orando por ela. Durante a semana você manda versículos. Durante a semana você diz que lembrou delas. Durante a semana você diz que está orando por elas. Isso é a consolidação. Você estar mais presente, você ministrar a vida das outras pessoas de uma maneira muito mais inteira, muito mais responsável, muito mais intensa. Deus vai usar esse testemunho com certeza para fazer a grande transformação que tanto esperamos que haja na vida daquela pessoa. E nunca é demais enfatizarmos, né? A oração é fundamental. Ore por cada participante da Casa de Paz. Faça isso constantemente por essas vidas, porque Deus vai realmente fazer a transformação através dessa
intercessão que você fará por aquela pessoa. Você vai estar abençoando a pessoa durante a semana sem que ela nem perceba, nem saiba. Depois que você entra em contato, se ele está orando por ela e tudo mais. Isso daí vai fazer realmente uma grande diferença nesse contato que você está tendo com ela naquele momento do estudo. Ok, meus queridos, minhas queridas, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Espero que esse estudo seja fundamental na sua vida como ganhador de almas. Lembre-se, essa é a tarefa que nós recebemos. Não estamos aqui para nenhuma outra coisa. Você pode fazer todas as outras coisas, estudar, fazer doutorado, pós-doutorado, pode plantar, pode colher, pode construir, pode, enfim. Mas sempre lembre, você está aqui para ser um ganhador de almas. Use tudo em sua volta com esse único propósito, levar o maior número possível de pessoas até a glória eterna. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir.